Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 a 48. Tomando então a palavra, Pedro falou: Dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia, Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém. Ele, a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, após sua ressurreição dentre os mortos. E ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer. Pedro ainda falava essas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram estupefatos ao ver que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: Poderia alguém recusar a água do batismo a eles, que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro se deu conta disso. Ele foi convencido. Ele foi como que dobrado, forçado por Deus a entender essa realidade. E ninguém melhor do que Pedro, nesse momento, para ter essa experiência. Por quê? Porque o que Deus vai fazer depois vai ser assim, avassalador. Porque ele vai fazer com que Paulo e Barnabé, e depois Paulo vai seguir, como uma força que ninguém pode parar, evangelizando os povos pagãos. Então a igreja precisava estar preparada para isso. O Espírito Santo não esperou mais. Ele levou Pedro a fazer todas essas experiências. E olha o que aconteceu. Pedro fez o papel dele de papa. E qual o papel dele de papa? Pedro proclamou o credo. É que a gente vê o credo que a gente reza hoje todos os domingos, né?
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, aqui não é exatamente esse credo. Você falou assim, a resposta está diferente. Mas veja, tá, mas não tá. Por quê? A profissão de fé, ela foi se tornando essa fórmula que nós rezamos hoje por causa das dúvidas que eram levantadas pelos hereges. E aí vinha um concílio e determinava o que era. Mas aqui a palavra de Pedro já tem um credo, como foi os discursos que Pedro já fez anteriormente. São discursos de fé. Olha, a fé que você vai abraçar é essa aqui, ó. Esse é o caminho, como era falado o cristianismo antigamente. Esse é o caminho que nós seguimos, porque Jesus é o caminho. Esse é o nome que você vai seguir e proclamar, Jesus Cristo, o Senhor. E ele fala que aconteceu na Judéia, a começar da Galileia, que ele era ungido pelo Espírito Santo, e ele passou fazendo bem, fazendo curas, milagres, prodígios. Mas o mataram, mas ele ressuscitou, nós somos testemunhas. E ele veio, e aqui tem mais alguns elementos a respeito do nosso credo que Pedro não tinha mencionado em discursos anteriores, como, por exemplo, que ele é testemunha, né? Versículo 42, e ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunhos de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, tal como construído por Deus. Né? De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, que nós rezamos. E falamos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, que ele também fala aqui. Ó, dele todos os profetas dão testemunho, porque por meio do seu nome receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crê. Veja, foi Pedro falar isso. E enquanto ele falava, estava terminando, as pessoas começaram a ficar batizadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo precisava mostrar para Pedro que não era só ir lá e dar um discurso e falar da fé e pronto, olha, infelizmente vocês não podem fazer parte do meu povo, tá? Eu não posso chamar vocês de impuro, mas como que eu vou agregar vocês à família de Deus? Vocês não são judeus. Então, para mostrar a Pedro que o caminho era sem volta, o Espírito Santo derramou-se sobre aqueles homens. E todo mundo, os judeus, né? Os cristãos de origem da circuncisão, de origem judaica, eles ficaram o quê? Estupefatos. Nossa, o que está acontecendo aqui? O que estava acontecendo é que eles foram batizados no Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes, sem ter sido antes batizados na água e no Espírito. Gente, isso não é natural, normal. Se é que o batismo é algo natural, né? O batismo não é algo natural, é sobrenatural, né? É sobrenatural. Mas mais ainda sobrenatural é o que aconteceu ali diante de Pedro. Mas Pedro estava vivendo tanta coisa naqueles últimos 3 dias que ele não teve dúvida mais. Olha o versículo 47. Poderia alguém recusar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo assim como nós? É um princípio eterno, viu, gente? Também. De maneira diferente. Vamos inverter a frase? Vamos inverter. Vamos pensar da seguinte maneira, né? Ninguém pode recusar a água do batismo a quem recebeu o Espírito Santo como nós, né? Essa pergunta é, como eu costumo dizer, né? É uma interrogativa, né, que nega, né? Como não pode falar assim? Como alguém poderia recusar? Não, ninguém pode recusar. Se isso aconteceu, eu não posso recusar aquilo. Por quê? Porque na ordem dos sacramentos, o batismo com água é o primeiro. Depois vem o batismo no Espírito Santo. E a gente vai ver isso muito acontecendo no Atos dos Apóstolos. Muitos dos cristãos vão batizar com água, mas não vão impor as mãos para receber o batismo no Espírito Santo. E Paulo vai ter que ir lá e completar o processo.
Fala assim, não, tá faltando o Espírito Santo. E assim, de maneira toda especial, os apóstolos eram aqueles que impunham as mãos para ministrar esse dom. E isso acontece até hoje. Quem realiza o sacramento do crisma pela imposição das mãos é o bispo. Ou, de maneira especial, algum padre em que ele autorizar para que faça isso. Então, aconteceu isso sem Pedro impor as mãos. Só para a gente entender como que foi a ação do Espírito Santo, né? Ele quis mostrar para Pedro, Pedro, é isso aqui, ó. Eles vão receber tudo o que vocês têm. Os pagãos vão ter tudo igualzinho vocês, eles são meus também. Se eles ouvirem a palavra, já que você entendeu que eu não faço acepção de pessoas, mas em qualquer nação, olha o versículo 35, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável, eu estou dando tudo para eles. É o batismo de água, é o batismo no Espírito, eles serão meus filhos, eles vão para o céu. Isso. É muito bonito isso, né, gente? Eu fico encantado demais com esse livro dos Atos dos Apóstolos, com palavras como essa, né, em que nós encontramos tantos princípios eternos. E aqui, desde o versículo 34 até o versículo 43, princípio eterno. Por quê? Porque essas são verdades a respeito de Jesus que Pedro está contando. Primeiro, definições que ele mesmo se deu conta de que Deus tinha realizado, e é assim, Deus não faz acepção de pessoas, né? E também a constatação e o testemunho que ele dá de Jesus Cristo aqui para aqueles homens e mulheres. Mas também tem uma promessa aqui no finalzinho, que é no versículo 43, em que, junto com o princípio eterno, né, receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer. É a promessa. E o versículo 47 também é um princípio eterno. Poderia alguém recusar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? Está perguntando, mas não. Tanto que não poderia, que o versículo 48 diz, e determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Quem recebe o dom do Espírito Santo, recebe todo o Espírito Santo, todas as graças, todos os dons. Você recebe o batismo no Espírito Santo, se torna filho e herdeiro de tudo. Então não tem como uma coisa ficar sem a outra. Ele só vai completar, vamos dizer assim, o rito, mas o Espírito Santo já fez na frente de Pedro para que Pedro entendesse. É assim que eu quero que funcione, Pedro. Vai ser assim a partir de agora na igreja, viu? Eu te dei uma imagem lá com Cornélio, dei uma imagem para Cornélio, ele vai vir em busca de você. Eu vou fazer o movimento deles com relação a vocês e de vocês, igreja, com relação a eles. Eu vou cutucar algumas pessoas, vou dizer, vai procurar lá o missionário, vai procurar lá o padre, vai procurar lá aquela pastoral, e essa pessoa vai aparecer lá. E você tem que estar pronto, Pedro. Pronto, Jarles. Pronto, eu não sei qual é o seu nome e o que você faz na igreja, mas você e eu teremos que estar prontos para levar Deus a essas pessoas. E que é esse levar Deus? É a fé proclamada. Olha o que Pedro fez. Ele proclamou a fé. Ele catequizou. Ele evangelizou. Nós temos que estar prontos para evangelizar essas pessoas, falar de Deus para elas. Porque Deus tem um lugar para elas no céu. Ele não faz acepção de pessoas. Ele vai chamar todo mundo. Todo mundo que ele quiser, ele vai chamar. É bonito isso demais. Nós temos que estar prontos. E Pedro também estava pronto. Então, já falei aqui dos princípios eternos, né? Pode anotar tudo. Vou repetir versículos de 34 a 43 e versículos 47 e 48, princípios eternos. E a promessa no versículo 43. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como pôr em prática isso na sua vida.
Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like também, porque o seu like evangeliza. E juntos vamos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus? O método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.